Se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. Há uma razão pela qual essas palavras chegaram até você neste exato momento. Talvez você tenha se sentido perdido. Talvez tenha se perguntado se o universo ainda ouve suas preces silenciosas. Ou talvez esteja cansado de esperar por sinais que nunca parecem se concretizar. Eu quero que você respire fundo, porque nada do que acontece diante dos seus olhos é aleatório. O que chamamos de coincidências são, na verdade, convites da consciência. Pense por um instante nos sinais que têm se repetido em sua vida. Um número que insiste em aparecer, uma música que toca na hora exata, um encontro inesperado com alguém que traz uma mensagem que você precisava ouvir. Esses sinais não são meros acidentes da realidade. Eles são o ponto de encontro entre a sua atenção e as infinitas possibilidades que o campo quântico oferece. Na neurociência, chamamos isso de atenção seletiva, a capacidade da sua mente de filtrar o que antes passava despercebido e transformar isso em experiência consciente. Na espiritualidade, chamamos de sincronicidade, quando o mundo externo conversa com seu mundo interno de maneira tão precisa que não resta dúvida de que existe algo maior em movimento. Talvez você esteja cansado de esperar. Talvez ache que já pediu demais e recebeu de menos. Eu quero que saiba, o universo já te escuta antes mesmo da sua prece terminar. Mas ele não fala a língua das palavras. Ele fala a língua dos sinais, dos padrões, das sensações que retornam até você prestar atenção. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. Na física quântica, existe um conceito chamado colapso da função de onda. Ele descreve o momento em que algo que antes era apenas possibilidade se torna realidade porque foi observado. É exatamente isso que acontece com os sinais. Quando você os reconhece, quando decide que eles têm valor, você os transforma em guias concretos para a sua jornada. Não se trata de magia, mas de ciência e espiritualidade entrelaçadas. Seu cérebro é moldável, sua percepção cria filtros e sua energia emocional envia comandos invisíveis para o campo ao seu redor. Este vídeo não é uma promessa de milagres fáceis. O que eu ofereço aqui é um mapa. Um mapa para que você aprenda a decifrar o que o universo já está te mostrando, para que você deixe de sentir que está à deriva e perceba que sempre existiram bússolas escondidas no caminho. O que vamos explorar juntos é como transformar sinais em direção, coincidências em escolhas, intuições em ações. Por isso eu te convido agora a um compromisso silencioso. Coloque a mão sobre o peito. Sinta sua respiração e diga em voz baixa: eu estou pronto para receber o que já é meu. Repita até que não seja apenas uma frase, mas uma certeza. Pois, ao longo desta jornada, vamos mergulhar em 7 temas que vão iluminar o que você tem ignorado. E cada um deles será uma chave, uma porta que se abre dentro de você. Nas próximas horas, você não apenas vai compreender os sinais, mas vai aprender a usá-los como ferramentas práticas para transformar sua vida. E aqui está a minha promessa simples e verificável. Observe, nas próximas 24 horas, um sinal inesperado virá até você. Ele será o primeiro lembrete de que sua nova realidade já começou. Agora, respire fundo outra vez, porque o que vamos iniciar juntos é mais do que um vídeo. É um reencontro com o universo que já conversa com você há muito tempo. O sinal repetido. Quando o mesmo símbolo aparece até você agir. Há momentos em que a vida parece sussurrar o mesmo recado de formas diferentes. Um número que insiste em surgir diante dos seus olhos. Uma música que reaparece em momentos improváveis. Uma pessoa que cruza seu caminho mais de uma vez em poucos dias. Esses sinais, quando retornam, não são simples coincidências. São chamadas que se repetem até que você esteja disposto a responder.
Muitas vezes a dor está em sentir que algo o empurra para frente, mas a mente ainda não sabe como decifrar o que está sendo pedido. É um desgaste silencioso. O coração pressente uma mudança, mas a razão hesita em dar o passo. A ciência nos ajuda a compreender esse mistério. Seu cérebro é uma rede viva de atenção seletiva. Quando algo se repete, não é apenas o universo falando, é também sua mente destacando o que antes era invisível. Cada vez que você nota o mesmo símbolo, o sistema dopaminérgico se acende, liberando uma sensação de alerta, como se dissesse: olhe aqui de novo, algo importante está acontecendo. Essa química natural faz com que o padrão ganhe força, reforçando o chamado. Mas aqui existe um risco oculto. Muitos transformam esses sinais em desejos vagos, em sonhos sem forma, e acabam se perdendo na abstração, em vez de criar uma intenção clara e mensurável. Imagine se, em vez de apenas sentir que o número repetido é um aviso de sorte, você o tratasse como um marcador de intenção. Ao invés de esperar que o sinal traga algo por si só, você poderia usá-lo como gatilho para uma ação concreta, pequena e imediata. É assim que transformamos coincidência em ferramenta de transformação. O sinal é o estímulo, mas o movimento é seu. A teoria da autodeterminação, na psicologia, nos lembra que o ser humano floresce quando encontra autonomia, propósito e competência. Ou seja, o sinal pode até acender a lâmpada, mas é você quem escolhe o rumo que essa luz vai iluminar. Houve uma mulher que costumava ver a mesma sequência de números diariamente em relógios, placas e até recibos. Para ela, era apenas coincidência. Durante meses, ignorou esse chamado silencioso, até perceber que sempre que via esses números, estava prestes a tomar decisões importantes, mas adiava por medo. Ao reconhecer o padrão, ela decidiu que toda vez que o número surgisse, faria uma escolha prática em direção ao que desejava. Em pouco tempo, o que antes era apenas repetição, virou bússola. Oportunidades que ela havia deixado passar se abriram novamente, como se a vida tivesse guardado para ela uma segunda chance. Essa é a chave que transforma sinais em aliados. Durante 7 dias, observe os sinais que retornam em sua vida. Anote não apenas o que aparece, mas em qual contexto surge e qual emoção o acompanha. Você descobrirá que cada repetição carrega não só um aviso, mas também uma direção emocional, um convite para alinhar ação com propósito. Ao fazer isso, estará construindo um mapa invisível de sua própria jornada. Talvez você pense: e se eu estiver imaginando tudo isso? Mas lembre-se, o universo não trabalha com desperdício. Nada que se repete tantas vezes diante de você é irrelevante. O padrão é a linguagem secreta da realidade, e ignorá-lo pode ser como recusar uma chave que abriria a porta que você espera há anos. Pergunte-se agora: o que tem retornado até mim e o que ainda não tive coragem de responder? Os sinais não vêm para satisfazer curiosidade, mas para provocar decisão. Eles não querem ser colecionados, querem ser traduzidos em movimento. E quando você finalmente responde, descobre que não estava sozinho nesse diálogo silencioso. Estava apenas aprendendo a falar a língua do universo. Há um momento na vida em que nos olhamos no espelho e sentimos que não reconhecemos mais quem está diante de nós. É como se as antigas referências tivessem desaparecido e a sensação de "não sei quem sou" ocupasse o espaço. Esse vazio não é apenas confusão, mas o eco de uma identidade que pede renovação. Muitas vezes, após perdas, separações ou recomeços forçados, surgem sinais externos que parecem apenas coincidências, mas que, na verdade, refletem um conflito interno. A vida nos devolve imagens que espelham aquilo que ainda não tivemos coragem de assumir. A ciência nos mostra que a mente não é fixa, mas plástica. A neuroplasticidade é a prova de que nossos hábitos, pensamentos e crenças
podem ser reconfigurados. No entanto, quando permanecemos presos a scripts antigos, buscamos fora de nós a validação que deveria nascer dentro. Corremos atrás da aprovação alheia como quem tenta preencher uma ausência que só poderia ser curada pelo próprio reconhecimento interno. E assim, o mesmo padrão retorna. Pessoas, situações e símbolos que nos empurram para a mesma pergunta não respondida: quem sou eu agora? O universo oferece sinais não para confirmar velhos papéis, mas para convidar a recriar valores. Quando esses sinais surgem, eles não vêm para agradar, mas para provocar escolhas alinhadas. Imagine que sua identidade é como um mosaico. Cada peça representa um valor, uma crença, um propósito. Se você perde uma peça e tenta preencher o espaço com algo que não lhe pertence, o desenho nunca se completa. O caminho está em recolocar apenas as peças que refletem a verdade do seu coração, mesmo que o desenho final seja diferente do que você planejou no passado. Há histórias que ilustram isso com clareza. Uma mulher de 48 anos acreditava que era tarde demais para recomeçar. Os sinais de insatisfação surgiam diariamente, em conversas, em encontros, até em pequenos detalhes como músicas que falavam de mudança. Ela resistiu por muito tempo, até perceber que não precisava reconstruir tudo de uma vez, mas sim iniciar pequenas rupturas. Uma decisão nova a cada dia, uma escolha diferente a cada semana. O resultado foi a abertura de uma nova carreira, relacionamentos mais saudáveis e, acima de tudo, uma identidade que não dependia mais de aplausos externos. Reconhecer esses sinais é um convite silencioso para parar de se adaptar como camaleão ao ambiente e começar a alinhar o ambiente à sua essência. Perguntas simples podem ser guias poderosos. Essa decisão reflete quem eu realmente sou ou apenas quem esperam que eu seja? Esse caminho me aproxima ou me afasta da vida que quero viver? O que em mim está pedindo espaço para nascer? Quando repetidas diariamente, essas perguntas funcionam como um espelho fiel, devolvendo a clareza que antes parecia perdida. E quando a identidade começa a se alinhar, os sinais deixam de ser insistentes e passam a se tornar confirmações suaves. Eles não empurram mais, apenas acompanham. A vida responde com uma sincronia diferente, mais leve, mais orgânica. Então aquele sentimento de vazio que parecia ameaça se revela como preparação. Porque no fundo não é que você tenha se perdido, é que está sendo realinhado. Existe uma frustração silenciosa que acompanha muitos de nós. A sensação de desejar algo intensamente e, mesmo assim, não conseguir concluir o que começamos. Projetos inacabados, metas abandonadas, promessas feitas a si mesmo que nunca se cumprem. É como se houvesse um abismo entre o querer e o realizar. Esse vazio não nasce da falta de capacidade, mas de um mecanismo invisível que governa nossa mente. O jogo da dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do desejo, mas também o da antecipação. Ela se acende quando sonhamos, quando projetamos, quando imaginamos a recompensa. É nesse momento que sentimos entusiasmo e euforia, acreditando que já estamos mais próximos da conquista. Porém, quando chega a hora da execução, o mesmo sistema que gerou energia pode se tornar um obstáculo. O cérebro, acostumado com o prazer da expectativa, se entedia com a constância da prática. Surge então o ciclo do começar e abandonar. Essa armadilha se reforça ainda mais quando confundimos desejo profundo com aparência superficial. O efeito halo, estudado pela psicologia, mostra como somos atraídos por imagens de sucesso, beleza ou status, acreditando que esses atributos por si só trarão realização. Assim, criamos metas que brilham por fora, mas que não têm raízes internas. O resultado é um armário cheio de intenções não vividas, onde acumulamos ideias que não nos pertencem de verdade. Mas há um caminho de saída desse ciclo. Quando você substitui grandes promessas por pequenas vitórias,
o cérebro passa a ancorar motivação não na fantasia do resultado, mas na prática em si. 3 minutos de um ritual diário podem ter mais força do que 3 meses de planos irrealistas. Quando um hábito é associado a um contexto específico, por exemplo, uma música, um horário, um lugar, a ação deixa de depender apenas da força de vontade e passa a ser sustentada por gatilhos ambientais. Isso significa que a energia não nasce apenas do querer, mas da arquitetura do cotidiano. Histórias mostram como o simples pode se tornar poderoso. Um homem que vivia preso ao ciclo de começar e desistir decidiu adotar um ritual matinal de apenas 3 minutos de foco e silêncio antes de iniciar seu dia. Ele repetiu isso durante 90 dias, sem cobranças, sem metas grandiosas. Ao final, não apenas conseguiu concluir tarefas que antes pareciam impossíveis, mas também percebeu que sua motivação já não vinha da expectativa de aplauso, mas da satisfação íntima de avançar passo a passo. O segredo está em medir não apenas a frequência com que você realiza uma prática, mas também a transformação emocional que ela gera antes e depois. O que parecia pequeno ganha peso porque se acumula, cria raízes e molda uma nova identidade. Quando você mede seu progresso em sensações e não apenas em números, a dopamina deixa de ser inimiga e se torna aliada. E talvez aqui esteja a revelação mais importante. Você não falhou por falta de disciplina. Você apenas usou a energia da dopamina de forma equivocada, buscando brilho instantâneo em vez de constância silenciosa. A vida não se transforma pelo que você sonha em conquistar, mas pelo que você pratica todos os dias, mesmo que pareça pequeno. O universo não precisa de mais promessas suas. Ele precisa apenas que você comece e continue. Há histórias que parecem se repetir em sua vida como se fossem cópias. Relações que começam de forma diferente, mas terminam da mesma maneira. Pessoas com rostos distintos, mas que carregam a mesma energia, os mesmos padrões, os mesmos conflitos. É como se um eco invisível atravessasse seus encontros e lhe devolvesse, em novas roupagens, lições antigas ainda não aprendidas. Esse eco não é castigo, não é azar. É a linguagem do universo tentando lhe mostrar aquilo que você insiste em não ver. O campo social em que vivemos não é neutro. Ele espelha nossos padrões internos com uma precisão quase desconcertante. A constelação familiar, por exemplo, nos mostra como papéis herdados podem se repetir por gerações, até que alguém se torne consciente o bastante para romper o ciclo. Na ciência do comportamento, chamamos isso de viés de confirmação. Nossa mente tende a escolher, ainda que inconscientemente, pessoas e situações que confirmam nossas crenças mais profundas. Assim, se você acredita que não merece amor saudável, atrairá parceiros que reforçam exatamente essa ideia. Mas há um detalhe sutil. O eco não retorna apenas para repetir dor. Ele volta como oportunidade de cura. Quando reconhecemos o padrão, podemos transformá-lo em caminho de libertação. Mapear as relações da sua vida é como olhar para um mosaico de papéis. Quem foi, em cada encontro, o salvador? Quem assumiu o lugar de vítima? Quem encarnou o controlador? Ao perceber a repetição desses papéis, você enxerga não apenas os outros, mas a si mesmo em cada escolha. Mudar essa dinâmica não exige rupturas violentas, mas sim pequenas alterações na forma de se posicionar. Quando alguém acostumado a ocupar o lugar de salvador decide, pela primeira vez, dizer não com clareza, algo novo se abre. Quando aquele que sempre foi vítima percebe sua própria força e se recusa a se prender ao mesmo jogo, a história muda. O eco perde força porque a frequência já não encontra ressonância. Histórias reais comprovam isso. Uma pessoa que viveu anos em relacionamentos abusivos decidiu experimentar uma nova forma de diálogo, estabelecendo fronteiras antes inimagináveis. No início, parecia estranho, até desconfortável, mas em poucas semanas, uma mudança silenciosa aconteceu. Pessoas que antes exploravam sua fragilidade começaram a se afastar, e novos encontros, mais alinhados e respeitosos, começaram a surgir. O padrão não desapareceu por acaso, mas porque a energia que o sustentava foi interrompida. Essa é a lição do eco. Ele retorna até que você aprenda a escutar. Não para aprisioná-lo em velhas histórias, mas para lhe mostrar que já é capaz de escrever outras. A repetição é a insistência do universo em sua educação espiritual. O que hoje parece dor, amanhã pode ser libertação. Pergunte-se:
com coragem e sem julgamento. Qual padrão tenho repetido em meus relacionamentos e o que ele ainda quer me ensinar? Quando você muda a maneira como se posiciona, não apenas as pessoas mudam, mas a própria vida muda. O eco deixa de ser repetição dolorosa e se transforma em música nova. E nesse instante, você descobre que não estava destinado a carregar sempre as mesmas histórias. Estava sendo chamado a transformá-la. Poucas áreas da vida carregam tanta carga emocional quanto o dinheiro. Para alguns, ele é símbolo de liberdade. Para outros, é fonte de culpa, medo ou até vergonha. Quantas vezes você já percebeu pequenas oportunidades surgindo diante de você? Uma conversa aparentemente banal. Uma ideia que nasce de repente, uma proposta inesperada. Mas, tomado pela dúvida, deixou passar. O universo não mostra sinais financeiros apenas para enriquecer alguém. Ele os oferece como portas de expansão, como convites para superar crenças que aprisionam. A mente humana, no entanto, é hábil em criar barreiras. A psicologia do dinheiro mostra como cada pessoa constrói crenças invisíveis que determinam seu relacionamento com a prosperidade. Há quem acredite que ganhar mais significa perder algo, ou que receber abundância gera culpa. Outros se sabotam repetindo o pensamento de que oportunidades sempre escondem perigo. Esse padrão não nasce de fatos concretos, mas de experiências passadas, muitas vezes herdadas da família ou do ambiente. É o efeito da confirmação negativa. A mente só enxerga provas do que já acredita. Os sinais, nesse campo, podem se apresentar de maneira simples. Um convite para aprender algo novo, a intuição de testar uma ideia, a percepção de que uma habilidade esquecida pode ser valorizada. Reconhecer esses sinais é o primeiro passo. Mas o segundo é mais importante. Criar critérios para discernir entre fantasia e oportunidade real. Risco, margem de crescimento, tempo disponível, alinhamento com valores e aprendizado oferecido. Esses 5 pontos simples podem transformar sinais difusos em decisões claras, capazes de abrir novos caminhos sem cair em ilusões. Histórias de transformação financeira costumam nascer de movimentos pequenos. Um homem que sempre acreditou que dinheiro só poderia vir de esforço extremo decidiu investir, não em algo grandioso, mas em um microprojeto que testava uma habilidade pessoal. Em apenas 2 semanas, essa experiência não apenas trouxe retorno financeiro, mas, sobretudo, quebrou o ciclo de crença de que prosperidade era inalcançável. A lição não estava na quantia, mas na prova concreta de que o fluxo de abundância responde quando abrimos espaço. Organizar sinais financeiros também significa traduzir emoções em números. Uma planilha simples, que coloca lado a lado retorno emocional e retorno financeiro, pode revelar mais do que se imagina. Muitas vezes, o que parece menos rentável em valores materiais traz mais energia vital e, no longo prazo, abre portas para ganhos maiores e sustentáveis. Esse equilíbrio entre emoção e finanças é o que transforma oportunidades em prosperidade duradoura. O universo não pede que você aceite toda a proposta que surge. Ele convida para discernir, experimentar e aprender. O sinal não é garantia, mas é chamado. Se ele aparece com insistência, não é para reforçar medo ou culpa, mas para ampliar sua percepção de que a abundância não é inimiga da espiritualidade. Ao contrário, é expressão de equilíbrio. E talvez aqui esteja a reflexão essencial. O que você tem recusado por medo de prosperar? Quantas vezes o universo já lhe mostrou uma possibilidade e você respondeu com desconfiança? Lembre-se, dinheiro é energia em movimento. E toda energia busca fluir. O que o universo lhe oferece não é apenas renda, é expansão, é autonomia, é a chance de experimentar a vida de forma mais plena. O sinal está diante de você, e a resposta que dará a ele pode ser a chave de uma nova fase. Há momentos em que a vida não grita, mas sussurra. Não exige pressa, mas pede pausa. O corpo cansa, a mente se dispersa. O coração sente um peso que não sabe explicar. Você pode até tentar acelerar, mas percebe que algo em você pede para diminuir o ritmo. Esses sinais não são fraqueza. São convites do universo para que você se reconcilie com o silêncio. Muitos acreditam que parar é perder tempo, que descansar é desperdiçar energia.
Mas a neurociência mostra o contrário. É justamente nos períodos de descanso que o cérebro consolida memórias, reorganiza conexões, restaura energia vital. É no silêncio que o sistema nervoso se reequilibra, permitindo que novas percepções floresçam. Assim como o solo precisa de intervalos para se regenerar, você também precisa desses espaços para que sua vida se expanda. Os sinais de que a pausa é necessária aparecem de diferentes formas. Sonhos vívidos que parecem trazer mensagens, perda de interesse em atividades que antes eram prazerosas, encontros inesperados que sugerem conforto, ou até a repetição de situações que parecem exigir um recomeço mais lento. São manifestações sutis que revelam que não é hora de avançar, mas de se recolher. Histórias de vida mostram como ignorar esses convites pode ter consequências. Pessoas que insistiram em seguir sem descanso acabaram colapsando em corpo e mente. Outras, que acolheram o silêncio, descobriram clareza e força em lugares inesperados. Uma mulher que vivia em exaustão profunda decidiu, por 7 dias, reduzir estímulo, criar rituais simples de desaceleração e respeitar seus próprios limites. Ao final desse período, não apenas recuperou energia, mas também ganhou a visão clara de um caminho que estava tentando forçar a sua maneira. O silêncio não é vazio, é campo fértil. Ele reorganiza prioridades, limpa excessos e devolve foco. O universo, ao pedir que você pare, não deseja sua estagnação, mas sua preservação. É um lembrete de que a pausa também é movimento, apenas em outra direção. A direção da interioridade. Um plano simples de desaceleração pode transformar uma rotina de exaustão em um espaço de equilíbrio. Quando você cria uma janela de 72 horas para se desligar de ruídos, reduzir estímulos e permitir que sua energia seja mensurada não pelo quanto faz, mas pelo quanto se renova, descobre que o silêncio tem poder de cura. A medida não está apenas na lista de tarefas concluídas, mas no estado interior que floresce após o repouso. Talvez você tenha aprendido a ver o silêncio como ausência, mas, na verdade, ele é presença. Presença de si mesmo, presença de uma sabedoria maior que só se revela quando cessam as distrações. Ao parar, você não perde tempo, ganha vida. O universo não o convida a desistir, mas a respirar. E é nesse espaço de pausa que as respostas mais profundas costumam nascer. Há acontecimentos na vida que parecem insignificantes, quase invisíveis, mas que carregam dentro de si uma força desproporcional. Uma palavra dita em tom casual, um encontro aparentemente irrelevante, uma ideia que surge enquanto você está distraído. Esses momentos pequenos, que poderiam ser esquecidos, muitas vezes funcionam como alavancas capazes de mover estruturas inteiras. São as chamadas portas escancaradas. Sinais que parecem mínimos, mas que têm o poder de abrir transformações sistêmicas em sua vida. A teoria dos pontos de alavanca, vinda da ciência dos sistemas, nos mostra que pequenas intervenções podem provocar efeitos gigantescos quando aplicadas no lugar certo. Pense em uma engrenagem. Basta tocar em uma peça estratégica para que todo o mecanismo se mova. Na vida, esses pontos de alavanca se apresentam como sinais sutis. Uma mensagem recebida por acaso, uma oportunidade que parece simples demais para ser levada a sério, um convite que você quase recusaria. São momentos que não gritam, mas que, se acolhidos, podem mudar tudo. Muitos acreditam que transformações só acontecem com decisões grandiosas, que é preciso abandonar tudo, começar do zero, arriscar-se em saltos radicais. Mas o universo mostra o contrário. Mudanças sistêmicas costumam nascer de gestos pequenos e consistentes. Uma conversa iniciada sem pretensão pode gerar uma nova carreira. Um hábito aparentemente modesto, repetido diariamente, pode reconstruir sua saúde emocional. Uma escolha diferente em um relacionamento pode redesenhar todo o futuro daquela história. O desafio é que o pequeno muitas vezes parece irrelevante e por isso é ignorado. Quantas vezes você deixou de agir porque julgou que não faria diferença? Quantas vezes acreditou que uma decisão só teria valor se fosse grandiosa? Esse pensamento cria paralisia, porque ao esperar pelo extraordinário, você deixa escapar o ordinário que silenciosamente continha a semente da transformação. Imagine uma pessoa que decide caminhar 5 minutos por dia. Esse gesto, tão simples, não parece capaz de mudar nada. Mas, ao longo de semanas, ele desperta energia, clareia pensamentos, melhora o humor. Essa pequena mudança abre espaço para outras. Alimentação mais consciente,
sono mais equilibrado, disposição renovada. Em pouco tempo, não foi apenas o corpo que mudou, mas toda a vida em volta. Esse é o poder da porta escancarada. Um gesto pequeno abrindo um fluxo maior. Há relatos de famílias inteiras que mudaram de rumo por causa de uma decisão aparentemente insignificante. Um pai que, cansado de repetições dolorosas, decidiu mudar a forma como respondia a conflitos. O gesto não parecia revolucionário, mas ao alterar seu tom de voz em discussões, inaugurou uma nova dinâmica em casa. O resultado? Relações mais saudáveis, filhos mais seguros, um ambiente que passou a vibrar em outra frequência. O ponto de alavanca estava no detalhe. A porta escancarada abriu-se silenciosamente, e o impacto foi profundo. O universo, em sua sabedoria, raramente nos pede grandes saltos sem antes nos mostrar sinais menores. Ele sabe que a mente humana precisa de passos graduais para se reorganizar. Por isso, a vida envia pequenos convites, aparentemente inofensivos, mas carregados de potencial. Esses sinais funcionam como testes. Você percebe o pequeno? Você respeita o detalhe? Você se permite seguir mesmo quando o gesto parece insignificante? Reconhecer esses sinais exige sensibilidade e, acima de tudo, confiança. Porque, à primeira vista, não haverá garantias. O pequeno raramente mostra de imediato o impacto que terá. É um salto de fé silencioso, não para o extraordinário, mas para o ordinário que se transforma. A pergunta essencial não é o que isso trará de imediato, mas o que isso pode abrir ao longo do tempo. Ferramentas simples podem ajudar a discernir se um sinal é uma alavanca real ou apenas uma distração. Pergunte-se: esse gesto me aproxima ou me afasta de quem desejo ser? Esse movimento cria expansão ou contrai meu coração? Essa escolha pode, mesmo pequena, gerar novos caminhos ao meu redor. E, talvez a mais importante, se eu repetir esse gesto por 7 dias, que mudanças silenciosas começarão a se desenhar. O risco, é claro, existe. Nem todo sinal pequeno é uma alavanca. Alguns são desvios, convites que testam seu discernimento. Mas até mesmo os desvios têm valor. Eles mostram que não precisa ser repetido. Indicam caminhos que podem ser abandonados sem drama. A beleza da vida está em perceber que não há desperdício. Cada escolha, mesmo as que não se transformam em grandes mudanças, acrescenta clareza ao seu mapa interior. E aqui está a parte mais profunda. A porta escancarada não se abre para todos ao mesmo tempo. Ela se abre para quem está pronto para vê-la. O mesmo sinal pode passar despercebido por alguém e se tornar um divisor de águas para outro. Isso não depende do sinal em si, mas da consciência que o acolhe. É a atenção que transforma detalhe em revelação, gesto pequeno em mudança estrutural. O universo não mede impacto pela grandeza visível, mas pela ressonância invisível. Uma palavra dita com verdade pode gerar mais movimento do que um discurso inteiro. Um silêncio acolhido no momento certo pode curar mais do que 1000 conselhos. Uma escolha que parece mínima pode abrir portas que jamais poderiam ser forçadas com esforço. Essa é a matemática sagrada do campo quântico. Pequenas causas, grandes efeitos. Você talvez esteja esperando por algo grandioso para mudar sua vida, mas a pergunta é: quais portas pequenas já estão escancaradas diante de você? Qual decisão aparentemente irrelevante poderia, se acolhida, transformar não apenas seu caminho, mas também o de todos ao seu redor? A vida raramente envia sinais em forma de clarões. Ela prefere as centelhas. E quem aprende a reconhecer a centelha descobre que nela está contido o fogo inteiro. Talvez, ao olhar para trás, você perceba que os maiores movimentos da sua história não nasceram de escolhas gigantes, mas de pequenos gestos que se acumularam até criar uma onda. O encontro inesperado que se tornou amizade, a palavra solta que virou inspiração, o hábito simples que moldou uma nova identidade. Cada um desses detalhes foi, em seu tempo, uma porta escancarada. Não espere pelo extraordinário para começar. O extraordinário já está contido no detalhe. E quando você acolhe o pequeno como sagrado, descobre que a vida inteira se reorganiza ao redor dessa decisão. Porque o universo não pede que você mude tudo de uma vez. Ele pede apenas que reconheça o que já está diante de você, esperando para ser vivido. A porta está aberta. O que você fará ao atravessá-la pode mudar o todo. E, ao olhar para trás, você perceberá: o que parecia pequeno era, na verdade, a chave de tudo.
Chegamos juntos ao fim desta jornada. E ainda assim, o que se abre diante de você não é um fim, mas um início. Durante esta hora, percorremos os caminhos dos sinais, das repetições que não são meras coincidências, das dores ocultas que pedem transformação e dos convites silenciosos que o universo lhe entrega todos os dias. Agora, neste instante, respire fundo e perceba: você não é mais o mesmo de quando começou a ouvir estas palavras. Algo em você se moveu, algo em você se abriu. É o efeito natural da consciência quando se permite ser tocado. Os sinais não são respostas prontas. Eles são perguntas disfarçadas. Espelhos que devolvem aquilo que você ainda não ousou encarar. Cada número repetido, cada encontro inesperado, cada silêncio que pede pausa, tudo isso é parte de uma linguagem mais antiga que as palavras. O universo não escreve em frases, ele escreve em acontecimentos. E quando você começa a lê-los com atenção, descobre que sua vida inteira foi um diálogo constante com essa inteligência maior que o habita e o envolve. Durante este percurso, você ouviu sobre o eco nos relacionamentos, sobre o camaleão interno que tenta se adaptar até se perder de si mesmo, sobre a dopamina que o seduz com desejos, mas exige constância para se transformar em realização. Também falamos sobre os sinais financeiros que revelam oportunidades de expansão, sobre o silêncio que cura, e sobre as portas escancaradas que parecem pequenas, mas têm força de alavanca para transformar tudo. Esses 7 temas não foram apenas capítulos, foram convites. Cada um deles é uma chave que você pode carregar, e nenhuma chave se perde. Todas abrem portas desde que você esteja disposto a atravessá-la. Mas aqui está a verdade que talvez doa ouvir, embora seja libertadora. O universo pode mostrar, repetir, insistir, mas a travessia é sempre sua. Nenhum sinal tem poder sem a sua escolha. Nenhuma coincidência se transforma em destino sem o seu consentimento. O campo quântico oferece infinitas possibilidades, mas é sua atenção, sua energia e sua decisão que colapsam uma dessas possibilidades em realidade. A vida não se constrói no abstrato, mas no gesto que confirma a intenção. Talvez você esteja pensando em quantas vezes ignorou sinais no passado, quantas oportunidades deixou passar, quantas portas pequenas não atravessou por medo, descrença ou pressa, e talvez isso lhe traga tristeza ou arrependimento. Mas ouça com cuidado, não há perda que não possa ser reconfigurada. O universo é generoso em sua paciência. Aquilo que você deixou escapar pode retornar em nova forma e novo tempo quando você estiver mais pronto. Nada é desperdiçado, tudo é realinhado. O vazio que você sente não é ausência, é preparação. E aqui entra o que é essencial. Não se trata de colecionar sinais, mas de traduzi-los em vida. Você não precisa esperar por algo grandioso nem por respostas completas. Precisa apenas dar um passo. Um passo pequeno, mas real. Escolher um gesto, uma atitude, um micro-objetivo que traduza em ação aquilo que já foi mostrado a você. É assim que o invisível se torna concreto. É assim que a promessa se transforma em caminho. O campo quântico responde não apenas ao que você deseja, mas ao que você vibra. E sua vibração não se mede em pensamentos isolados, mas na coerência entre mente, coração e ação. Greg Braden chama isso de coerência entre cérebro e coração. Neville Goddard falava da imaginação criadora como lei de assunção. Joe Dispenza ensina sobre neuroplasticidade e a reprogramação mental. Bruce Lipton revela o poder da epigenética sobre o campo energético. Diferentes vozes, diferentes linguagens, mas todas convergem para a mesma verdade. Você molda a realidade quando alinha consciência, emoção e gesto. Por isso, receba agora este convite final. Escolha um sinal que tem se repetido em sua vida. Apenas um. Não importa se é grande ou pequeno, se é óbvio ou sutil. Observe-o como se fosse uma mensagem pessoal do universo, escrita especialmente para você. Depois, transforme esse sinal em um micro-objetivo. Algo que possa ser vivido, praticado, experienciado. Não precisa ser grandioso. Precisa ser concreto. O universo já deu o primeiro passo ao lhe mostrar o sinal. Agora, é sua vez de responder. E aqui deixo uma promessa simples, mas poderosa. Nas próximas 24 horas, um sinal inesperado surgirá diante de você. Ele será a confirmação de que esta conversa não foi por acaso,
de que há algo maior em movimento, de que sua vida está em processo de realinhamento. Observe-o, reconheça-o e permita que ele se torne combustível para o próximo passo. Antes de encerrarmos, quero que guarde uma imagem dentro de si. Imagine o sol nascendo. Ele não precisa de esforço para brilhar. Ele simplesmente se ergue todos os dias, cumprindo sua natureza. Assim também é sua nova realidade. Ela não precisa de força exagerada, nem de controle absoluto. Ela precisa apenas que você permita que o fluxo aconteça, porque a vida sempre se move em direção à luz, e você é parte desse movimento. Não existe acaso, existem convites da consciência, não existe vazio. Existe preparação. Você não está perdido, está sendo realinhado. E o universo já o escuta antes mesmo da sua prece terminar. Então, enquanto este vídeo se encerra, deixe que as últimas palavras ecoem em seu coração. Você é mais do que pensamentos, você é a consciência que os observa. E é dessa consciência que nasce a vida que está prestes a florescer. Qual sinal você tem visto e ainda está ignorando? Essa é a pergunta que o acompanhará agora. Talvez seja nela que se esconda a chave da porta que você tanto espera atravessar.